Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Global Talk, um programa da Escola de Gestão e Negócios, organizado pelos cursos de Comércio Exterior, Global Trading, Gestão de E-Commerce, Gestão Comercial e Logística. Hoje iremos falar sobre vendas sazonais e para isso trouxemos um especialista da área. Que bom que está conosco, professor Aquiles, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professora Ângela, muito obrigado, professor Eliseu, professor Alessandro pelo convite. Nós estamos aqui com vários especialistas na área, né? O professor Eliseu do curso de Gestão Comercial, a professora Alessandra tem há décadas na área da logística, há muito tempo, mentira, há poucos anos, né? Alguns anos na área da logística, há décadas, mais de 10 anos, décadas, né? Desde quando você está na coordenação de logística? Há 13 anos. 13 anos, décadas, acertei. Estamos aí. Uma década. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre as vendas sazonais? Vamos lá. O que são as vendas sazonais, professor? Como que elas ocorrem? Então, vendas sazonais são vendas que são fomentadas por fatores específicos de datas ou eventos, né? Pegar, por exemplo, o Carnaval, ele é sazonal, uma vez por ano, o Natal, uma vez por ano, a Páscoa, uma vez por ano, o Dia dos Pais, uma vez por ano, o Dia das Mulheres, todos os dias. Muito bem. Ajudei? Ajudou bastante. Coloquei um sorriso no seu rosto, Alessandro. Dia das Mulheres, tem o Dia dos Homens também, né? Então, que dia que é o Dia dos Homens? Eu não sabe, eu não sei. Coloque o Dia de Todos os Santos. É verdade. É dia 1º de novembro. Mas tem dia para tudo. Então, se você observar, quem está assistindo agora, der um Google, vai ver que tem, a cada mês tem uma, em média, né, tem uma comemoração. Isso tem um aspecto muito grande no consumo das pessoas. Por isso que surgiu até a ideia, né, quando vocês me convidaram para falar sobre vendas sazonais, porque não é mera coincidência isso acontecer de mês em mês, de tempos em tempos, né? Sai de um evento, já entra em outro, estamos no metade do ano e já começa a pensar no Natal, no Natal já vem férias já vem material escolar, depois PVA, PTU, custos, volta às aulas, então tudo isso é sazonalidade. E quando não tem evento, né? O Dia dos Namorados, que a gente comentou ontem, é a maior questão disso, né? O Dia dos Namorados, ele foi criado no Brasil, né? A Alessandra vai comentar um pouquinho depois, mas no mundo inteiro, né, Alessandra? O Dia dos Namorados é no dia 14 de fevereiro, né? Dia de São Valentina, Valentine's Day. No Brasil, ele foi criado em junho, né? Por que, Alessandra? Olha só, então, pensando... Por quê? Perguntando brava ainda, por quê? Por quê? Bem isso. Tudo se refere a um marketing, né? Publicitário, lá, João Dória, né? O nome, não é? O pai do João Dória, ex-governador de São Paulo. Isso, lá há muito tempo atrás também, né? Isso faz bastante tempo. Ele pensou, né? Pensando na publicidade, quando que realmente, né, poderia criar aí um evento que não tivesse, como no Brasil, né? Lá para o meio do ano não tem, né? Nenhum evento para vendas e assim por diante. E ele pensou realmente em junho. Até pensou por conta, o professor Aquiles, me ajude agora, por conta do dia, um dia Santo antes... Antônio, dia 13, é um dia depois, né? Dia 12, dia dos namorados. Dia 12. Dia de Santo Antônio, aniversário da Cantes também. Dia 13, aniversário da Cantes. Fez moral, hein? Nossa senhora. Você tá bem hoje, hein? Eu mandei uma muito mal com a Alessandra, daí eu tenho que consertar todas. Você tá bem. Ela me deu uma bicuda aqui embaixo, você não tem noção. Então, e daí foi realmente pensado no dia 12 de junho, né, que esse publicitário pensou bem e realmente para as vendas e tudo mais. Uma época que realmente não tem, né, para as empresas, né, não tem vendas, não tem a parte comercial e ele realmente, né, criou esta data que acabou sendo em São Paulo primeiro e depois foi para todas as regiões, o Brasil todo, e 12 de junho no Brasil, então, comemora-se o Dia dos Namorados. E, claro, no Brasil inteiro, na Europa, né, no dia 14 de fevereiro, que por um conta... dia antes de 15, que é... O aniversário do professor Aquiles, olha só. Tá bem hoje eu estou sentando... O teu aniversário em fevereiro também? Dia 12 de fevereiro também, é tudo ali, tudo juntinho, tudo pertinho. Todo mundo de aquário, meu Deus. Todo mundo aquariano aí. Vamos falar de signos. Vamos falar de signos, só de aquário. Ascendente em touro. Voltando, vendas sazonais. Então, o professor Eliseu aí colocou realmente, né, no dia 14 de fevereiro, São Valentim, e realmente isso é uma história também, né, professor Eliseu, lá de 1600, né, 600 e alguma coisa, sei lá,
Não? É do santo, né? A história verdade, que eu foi sei na- que foi 300 antes ou depois de Cristo. Depois de Cristo, Tinha acho que foi. aí tinha o imperador padre. Cláudio. Não o nosso. Não o nosso Cláudio, mas o imperador Cláudio III, se não me engano. Ele não queria que a galera casasse, porque se eles casassem, eles renderiam menos na guerra. Porque um homem casado está preocupado em voltar, tem, né, raízes. E daí ele queria, meio que proibiu a galera de casar. E o bispo Valentim, na época, depois virou santo, até onde eu pesquisei, durante esse tempo todo nós falamos sobre isso, ele meio que fazia na surdina ali o casamento da galera. Então ele meio que fazia, daí ele foi condenado à morte, deu uma treta assim, daí criou-se o Valentine's Day, né, que é 14 de fevereiro no mundo inteiro. Aí o pai do João Dória, o João Dória pai, que é o pai do João Dória Júnior, que é esse governador, que é da política. E essa história aí é interessante porque ele não é que ele criou a data, ele fez uma campanha para uma empresa, uma loja de departamentos, e criou-se na época, storytelling, né? Não existia ainda mais essa história, sobre a questão do Dia dos Namorados, fique com seu bem, com seu amor, tal, já focando na questão de Santo Antônio. Então foi tão forte isso que acabou pegando. Que é muito parecido com exemplos, também não lembro se a gente falou isso no Making Off, mas a história do Big Mac. Acho que a gente acabou falando ontem sobre o Big Mac, que foi um produto sazonal, foi lançado para uma promoção específica e foi tão sucesso que hoje o Big Mac, né, para quem não lembra do Big Mac, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Cebola, picles com pão com gergelim. Viu? É o Big Mac. Viu? Aí Tudo jabá aqui até. E é interessante isso, se você fizer isso para qualquer pessoa que passou por essa fase, você começa a entender já o poder da mídia e da influência nas pessoas. Se eu perguntar aqui, não é de sacanagem, mas se eu perguntar o hino do estado do Paraná, para todo mundo cantar aqui, dificilmente a gente vai lembrar ele inteiro, né? Porque é o tempo que nós temos de impacto da mídia em relação ao Big Mac, nós sabemos a musiquinha. A Alessandra acho que nem come McDonald's, não gosta muito de fast food, né? Você tem uma alimentação toda certinha, que eu te acompanho. Mas lembra da música. O nome disso é posicionamento pelo impacto da mídia. E você, teoricamente, todo mundo deveria saber o hino do Paraná, do estado do Paraná, né? Se fosse Paraná, eu saberia, né? Saberia. A gente não sabe porque a mídia nos impacta muito pouco, né? Os trechos que eu lembro muito bem do hino do estado do Paraná, da época de aula, quando se tocava muito, e no estádio, que toca quando tem uma situação... Partido oficial, né? Partido oficial, e você toca, porque são os momentos que nós ouvimos isso, ninguém para decorar hino. Então é legal para você esse paralelo entre o poder, o impacto, muitas vezes. Não é errado você saber a música do Big Mac, mesmo que você não consuma. É o posicionamento que a mídia te cria, tanto martelar, e você acaba criando isso aí, que é interessante para fomentar a compra. E nós sabemos que 70% a 75% das compras são por impulso. Veja, vou repetir, acho que é a terceira vez que a gente fala a palavra Big Mac, mídia espontânea. Ou seja, gera mídia espontânea. Os caras conseguiram muito Alguém isso. ficou com vontade. Alguém vai assistir. Faz tempo que eu não como Big Mac. Depende do horário, vai bater e falar, Big Mac e tal. Eu não sou muito, nem gosto muito, assim, de sanduíche do Big Mac. Eu gosto de sanduíche, mas não é não é o meu preferido, né? Mas muitas pessoas vão ser impactadas, então é interessante. A gente não falou de Burger King, a gente não falou de Subway, a gente não falou de Bob's, Bob's, entendeu? É legal porque gera credibilidade para a marca. É bem interessante isso. É legal porque Dia dos Namorados, vamos pensar na organização, que impacta nas vendas, na logística, em tudo, né? Você pensa que você vai ter a questão dos presentes, né? Então, geralmente, você dá perfume, flor, essas coisas. E a questão até das reservas em restaurante, né? Você tem que fazer isso bem, igual Dia das Mães, tem que fazer isso bem antecipado. Só que é engraçado, tá pesquisando sobre isso, o índice de cancelamento de namorados no restaurante é maior do que de mães. Porque de mãe você marcou, você vai, porque tua mãe é tua mãe. Porque realmente você agenda em maio, em abril, pra ir com a sua namorada um dia, você termina com ela. Você não vai. Acontece muito isso no no show. Ou ela termina com você. Isso, é verdade. Você não tem que lembrar essas coisas, professor. Rola muito em grandes eventos de música, de rock, por exemplo. Eventos. O cara compra o ingresso pra ele, pra namorado, ou ela compra pra ele namorado, enfim. E o show vai ser lá em outubro. Eles brigam. Então muita gente consegue comprar ingresso mais barato de casais que se separam. Então, assim, a própria questão da sazonalidade, ele embarca um monte de coisa. E a questão de sazonalidade, eu estou vivendo isso. Todos que estão assistindo agora,
E se você que está assistindo talvez não se enquadre nisso, compartilha o link do YouTube com quem você acha que se identifica. Foi bem legal. Por exemplo, estou vivendo isso. A minha filha doente pela Taylor Swift. Não é a minha cantora preferida. Não, eu não sou o público dela, mas a minha filha ama a Taylor Swift. Eu sei quais os 10 álbuns, Reputation, 1989, eu falo para você todos os álbuns de tanto ela falar. 89, professor? 1989 foi quando ela nasceu. Aí tá. tem um álbum chamado 1989. Tá. Tem um Red também. Esses dias eu cheguei em casa e ela estava triste, chorando porque ela tinha terminado com o namorado, aquelas coisas de pré-adolescente. E ela queria ir no show da Taylor Swift. E daí não abriu aqui em Curitiba, nós estamos aqui em Curitiba, obviamente, não abriu por questões de local, né? Questão logística, os estádios não autorizaram. Exatamente, a questão logística, porque a época do Campeonato Brasileiro, o Couto Pereira e a Liga Arena não autorizou. Só que é interessante porque é a criança influenciando a decisão de compra para um evento sazonal, porque é específico, né? Mas é uma época, não encaixa muito com sazonalidade, mas um evento específico que impacta na economia. Eu não estava financeiramente preparado para comprar esse ingresso absurdamente caro. Detalhe, nós não conseguimos comprar o ingresso. Todo mundo tentou lá em casa, ligaram todos os computadores, todos os celulares, ficamos lá na fila 2, 3 vezes que abriu, não conseguimos. Para São Paulo ou Rio de Janeiro. Já nem importava aonde, a gente só queria levar. Nós conseguimos uma outra pessoa que conseguiu comprar e daí nós vamos comprar dessa pessoa que conseguiu. E isso vai influenciar financeiramente na residência. Daí, por que eu estou falando isso? Porque é um impacto em todo o mercado de São Paulo. Para conseguir hotel está insuportável. O voo, né? A gente conseguiu um voo lá sendo 3 da manhã, umas coisas absurdas. Chega lá 5 da manhã em São Paulo, o hotel só pode entrar meio-dia. Ou seja, vira uma bagunça, vira todo mundo, mais os hotéis de São Paulo nessa data específica, em novembro, outubro, no final do ano, tá bombando. Então, a sazonalidade, ela tem questão dos produtos e serviços, também em eventos específicos, né? E mais uma vez, vale ressaltar, né? Existem pesquisas que mostram quem decide a compra no Brasil, né? Se você pegar na sua casa, na sua tal, quem decide a compra? Em primeiro lugar estão. Isso aí é só dar uma pesquisada. Algumas pessoas, obviamente, vão falar, não, na minha casa não é assim, né? Lá na minha chácara não é assim, quem manda não sei o quê, lá em Colombo não é assim. Mas é uma questão de maioria. Na maioria das vezes, quem decide a compra no Brasil influencia são as mulheres. Em segundo lugar, nessa pesquisa, estão as crianças. Em terceiro lugar, está o mercado pet. E em quarto lugar, estão os homens, especificamente, decidindo. O que é? Decidir a compra. Imagine, o Robson ter coragem de comprar um sofá sem falar com você. Não existe isso. Eu não comprei nem roupa dele, sem falar, né? Você nem se arrisca. Então, a questão do impacto da decisão de compra também. Então, quando você fala de sazonalidade, dentro da sazonalidade tem o evento, tem quem decide, quem influencia, as mídias e o que fomenta na economia. Então, não é só um tema mercadológico. Não, tem um passo anterior que a gente vai falar para a gente agora, que é assim, a preparação. Vamos pegar o evento Natal. Exatamente. A gente comentou que eu acho que é o mais exponencial. No Brasil, o que mais vende é o Natal. Segundo é Black Friday, por que pareça. Passou o Dia das Mães, né? Então, Natal, Black Friday, Dia das Mães. Então, para chegar lá, um enfeitezinho, as comidinhas, as coisinhas, isso tem que ser comprado Comex. Antes, né? Da China, aí né? que entra o Comex. Aí vamos ver como que é esse processo. Conta pra gente aí. Então, pessoal, olha como é importante os cursos, tá? Olha como eles se interligam, né? O curso de gestão comercial, curso de e-commerce, de logística, de comércio exterior, de global trading. As empresas, o Natal, 25 de dezembro, certo? Em janeiro, ocorre uma feira gigantesca na Alemanha, tá? E na Alemanha já tem todas as empresas da Índia, da própria Alemanha e da China, que mostram todas as novidades que serão feitas, né, naquele ano do Natal. Então, assim, as empresas já se antecipam, os lojistas já desde janeiro, eles já começam, eles já vão nessa feira, né, se organizam para poder verificar o que tem de melhor e fazer, daí que entra o comércio exterior, fazer as negociações, daí vai entrar a logística para quê? Para trazer os produtos, né, até os seus clientes e o comércio que vai fazer a venda. Então, veja, nós temos o Natal em dezembro, mas tem quase um ano antes para eles poderem se organizar até setembro para chegar toda a mercadoria de ser distribuída entre todos os lojistas e caso falte alguma coisa, aí sim comprar localmente.
Daí vocês podem perguntar, mas não vem tudo da China, não é mais fácil ir até a China? Eu imaginava também que era tudo da China, mas não. 90% dos enfeites natalinos, das compras natalinas, ocorrem, vem da China, mas muitos vêm da Índia e muitos também vêm da própria Alemanha. E o legal também, que a gente está falando de profissões, né, que atendem, é sazonal o negócio, mas olha quantas pessoas envolvidas. Nessa feira na Alemanha, recebem muito, sabe o quê? Arquitetos. Por quê? Porque eles que fazem, né, as lojas, né, a decoração das lojas, eles que buscam para verificar como é que vão ficar os shoppings, quais são as tendências daquele ano. Então, é um lugar que acolhe todas as profissões ali para fazer a organização para o Natal, que vai ocorrer daqui a 11 meses ainda. É engraçado que o ano passado foi muito louco. Ano passado, porque você tinha a Copa e o Natal, né? 2 eventos sazonais que têm o seu público distinto e que estavam se interligados, assim. Eu lembro que a discussão era Copa, aí você ia numa loja, você tinha muito mais coisas da Copa do que do Natal. Até o Brasil ser eliminado depois. Depois que foi eliminado, o pessoal ficou mais chateado e foi comprar a questão do Natal. Então ainda tem essas tribucações ainda, você tem que saber que é o sazonal, mas o que vai impactar, o que está muito próximo. E o que... Perdão, falar. Elisão. Não, pode falar. E tem que também saber o que vai vender, né? Por que os lojistas todos participam dessa feira? Porque já sabem, a feira já serve para isso. Marketing internacional, né? Que eles vamos visitar as feiras, né? Para verificar o que tem a tendência ali, que forma que a gente vai trazer esse produto. Tá, e se no Natal do Brasil está tendo esses produtos, dos outros países também, porque é uma feira, né? Em que todos os países participam, então é muito bacana. Não, e se é feira, se acontece na Alemanha, na Índia, como você falou, nas locais, envolve turismo também, envolve turismo, né, de negócios. Então veja como, você falou de arquitetura, que na Uninter nós temos inclusive arquitetura, né, oferecida de forma à distância, tudo, e funciona muito bem, né. Então, quando nós pensamos em eventos sazonais, não é só a venda é guirlanda que fala? Guirlanda. Da guirlanda. Das bolinhas de Natal. É todo o processo que envolve. Então, se você está assistindo agora e está em dúvida na escolha da sua profissão, saiba que todas as profissões meio que se relacionam. Cada dia mais elas estão relacionadas. E ter essa visão, nós sempre falamos e ressaltamos nas aulas sobre a questão do olhar mercadológico. O que é o olhar mercadológico? É você assistir a esse podcast, ou ouvir esse podcast, né, se for o caso, baixar e escutar apenas, mas é treinar a sua percepção mercadológica. Você ir para o shopping, perceber como funciona, né, a questão da logística. Já pensou no shopping onde que entram, né, todas as mercadorias? Você não vê a galera carregando nos corredores, mercadorias assim, pelos corredores. Tem que ter uma estrutura de logística. Um exemplo que eu sempre falo na questão de logística, de e-commerce e de marketing de uma forma geral, é a própria Disney. A Disney o parque da Disney tem uma estrutura de logística subterrânea. Então você não vê nem lixo sendo carregado. Você não vê alguém sendo com um pacote de lixo. É todo subterrâneo. É muito interessante. Porque dá uma sensação, uma experiência bacana para quem está ali. E você tem a limpeza feita constantemente. Então, quando eu falo de Disney, você vai pensar, mas que isso tem a ver com sazonalidade? Existem os períodos dos anos onde o brasileiro não deve ir para a Disney. Por quê? Porque são as férias escolares americanas. Então, assim, sazonalidade por questões escolares. Fugir e não pensar só como sazonalidade, Páscoa, Natal, coisas assim, que são referência, obviamente, dá para falar o dia inteiro sobre isso. Mas saber que até uma viagem, um planejamento de uma viagem, e aí entra o turismo, eu falei já, né? O planejamento de uma viagem, ela envolve também saber quais são os dias do ano que chove mais. Quais são os dias do ano, qual é a estrutura daquela cidade que eu vou. Eu devo usar Uber, usar carro. Se eu vou para a Disney, por exemplo, uma viagem mais cara, mais elaborada, tal, um planejamento. Quais são os meses do ano? Que são as palavras-chave de maior busca. Aí entra o marketing digital. Então, sazonalidade envolve muita coisa da área de gestão. Eu acho que até falando, né, da profissão, né? Acho que da importância da profissão, né? Quando se pensa a parte da logística mesmo, né? O gestor de logística, nós que temos então o curso, o gestor de e-commerce, né? A gente pega toda a parte do planejamento, como você falou. Acho que a importância, né, é fundamental para a logística, para o gestor de logística, o planejamento. Então, falando de Natal, você falou em janeiro de Natal. A feira, primeira coisa, né, para se criar toda essa feira, né, foi pensado
no local, na logística de tudo isso para que cheguem as pessoas, para que cheguem os produtos, para que cheguem, né, tudo que vai oferecer, né, nessa feira. Então, você já pensa-se na logística. Quando você pensa em produtos que vão ser preparados, né, ainda lá em janeiro, para quem vai comprar, para entregar ou para vender no Brasil, por exemplo, ou no mundo inteiro, né, que o Natal, dezembro, para chegar a isso, a logística. E o planejamento disso tudo. Então, percebam assim a parte de tudo que envolve, né? Então é fundamental a parte de estoques, do entendimento, do gerenciamento de um armazém, da parte de distribuição, o que será distribuído ou não, como será distribuído, quais são os modais que vão ser utilizados para isso. Aí vem também, acho que as parcerias, isso também é muito importante, a parte da logística colaborativa, nós falamos, é uma disciplina que nós temos também no curso de logística, né? A logística colaborativa, isso tudo é importante, né? Para que chegue o produto daí lá no local, no lugar certo, na hora certa, com custo reduzido. A gente sempre fala isso, é um jargão que falam, né? Que a logística chegar com preço, com custo, né? E chegar no lugar, tempo certo, hora certa, na esperada. Hoje em dia as pessoas buscam até o produto no mesmo dia, não é mesmo? O professor Aquiles sabe muito bem disso, né? Adora comprar e que o produto chegue no máximo 24 horas, não é mesmo? Estava até conversando com a professora Alessandra antes de um exemplo que é logística colaborativa pura, que estava falando, né? Veja, olha que interessante, né? Eu fico até meio empolgado porque tudo se relaciona. Eu comentei, eu não sei se foi com o Eliseu também, sobre a professora Maria mandou um link no WhatsApp sobre um All-Star em promoção. Preciso de tênis, tá tudo certo, eu tô com meus tênis, tá tudo certo, tá tudo belezinho, não precisava comprar tênis. Mas está em promoção. Só que tá uma promoção de 30%. Aí eu olhei e falei, 30%. Eu falei, não, eu sou professor de marketing, não vou cair nessa. Eu posso, eu quero, eu preciso, né? Então eu comecei a fazer as perguntas. Sempre que você for comprar alguma coisa, tem que se perguntar, né? Eu posso, eu quero, eu preciso. Se todas derem beleza, aí tudo bem. Aí na primeira eu já pensei, eu posso? Não, estou quebrado esse mês, não estou podendo comprar nada. Mas daí eu falei, não, mas peraí, se eu der um jeito que parcelar, eu quero? Eu preciso? Não. Né? Então, 70% a 75% das compras são por impulso. Aí, nesse exemplo, entra uma definição bem interessante dentro de questões que funcionam para sazonalidade ou não. A diferença entre consumismo e consumerismo. Isso que eu pratiquei foi consumismo. Né? O que é o consumismo? É você não querer perder a oportunidade, estratégias de esgotamento de material, de matéria-prima, a sensação de que você não comprar, você vai perder a promoção, que é como se fosse assim, um consumidor juvenil, assim, eu quero consumir, eu vou dar um jeito, eu vou comprar para aproveitar. Né? E o consumerismo é um consumo mais consciente. Então, quem está assistindo, quem está aqui agora, pensa, quando você vai consumir alguma coisa, você pensa, caramba, onde vai ser descartado isso, né? Eu realmente não preciso disso, se eu fizer isso eu vou ter que aumentar a minha garagem, se eu fizer isso eu vou ter que ter um outro gasto. É consumo consciente, é aquele consumidor 5.0, já preocupado com sustentabilidade ambiental, social e econômica. Então, nesse exemplo eu caí no consumismo, falei, caramba, 30%, falei, mas vou ver se funciona. Estava ali, foi no celular mesmo, entrou num site de e-commerce, aí 30%, um valor bacana, mais 30%, eu falei, caramba. Falei, só falta ter frete grátis. Frete grátis. Falei, tá ficando difícil. Aí tinha uma outra promoção ali, que numeração alta, 44, 43, 44, tinha mais tantos por cento de desconto, 15%, um valor, 20%, eu acho, de desconto em tamanhos maiores. Eu calço 44, é difícil achar. Fiquei pensando, né? O diabinho e o anjinho, né? O anjinho falando, para com isso. E o diabinho falou, compra, bobo, né? Você vai perder essa oportunidade. E daí eu me convenci, cara, mas dá quase 50% de desconto sem frete? Dá para parcelar em 3 vezes? Não. Comprou. Eu vou querer 2. Ou seja... 2. Aí o que acontece? É o consumismo, que é influenciado por uma promoção específica, que pode ser sazonal ou não. Agora imagine essa mesma promoção, esses mesmos links que eu recebi, tem que tomar muito cuidado com os links que nós recebemos, né? Mas como eu recebi de uma professora que trabalha com isso, uma certa credibilidade. Imagine que amanhã é o dia dos namorados, amanhã é o dia dos pais, amanhã é o dia das mães, e eu esqueci. Imagine que eu esqueci o aniversário, presente. Amanhã é aniversário do meu sobrinho Bento, eu já comprei na hora do almoço o presente dele, é bom lembrar. Mas se eu tivesse esquecido o aniversário do meu sobrinho Bento, que vai fazer 1 aninho,
eu ia falar, cara, eu não posso sair daqui da faculdade, estou empenhado, cheio de reunião, tem que comprar e tem que receber, né? Seria um link que eu falei, opa, vou aproveitar e comprar um All-Starzinho para ele, vai que tem de criança. Ou seja, a ocasião faz o ladrão. Eu ia comprar por... Mas e para receber isso? Aí que entra naquilo que você falou da logística colaborativa. Que era o exemplo que eu estava falando de lojas, grandes varejos, que às vezes você vai comprar alguma coisa, uma geladeira, não tem estoque. Antes, o que acontecia? Não tem estoque? Me avise quando tiver, tinha aquele e-mail e tal, não sei o quê. Hoje, não. Se não tem estoque, ele já mostra quais são as lojas parceiras. Então, eu sou da loja X, mas a Y tem. Mas, espera aí, eu vou fazer o meu parceiro ganhar? Não. Naquele sistema, você já tem a sua comissão, que saiu dali. Entendeu? Não é um afiliado, mas como se fosse uma indicação. Então, ele não perde esse cliente. Então, é sensacional do ponto de vista do funcionamento. Mas o grande questionamento é o consumismo e o consumerismo. Tem estudos que mostram, que dizem que se o mundo, o planeta, tivesse mais um país consumindo da forma como os americanos consomem, não teria onde colocar todo o lixo. Isso aí é só dar um Google e começar a dar uma pesquisada sobre isso. Não tem aonde colocar. Se tiver mais um Estados Unidos consumindo daquele jeito, mais um país, se o Brasil consumir, tiver o poder econômico dos Estados Unidos, e consumir da mesma forma, não tem realmente aonde enfiar todo o lixo do mundo, né? Então, isso é um problema sério. Mas falando também em vendas sazonais, a gente pode pensar também não só nas grandes empresas, né, igual está falando aí de grandes marcas, All Star, McDonald's, a gente pode falar também das pequenas empresas, certo? Às vezes tem não só de vendas, períodos assim, mas tem estações também do ano, né? Você que tem uma pequena empresa, vou dar um exemplo, uma empresa de biquíni, em Santa Catarina tem muitas empresas, né, que fazem biquínis. Quando que é o nosso verão aqui? Até de novembro até março ainda vende biquíni. Depois, estou falando aqui no sul, né? Que daí lá no Nordeste já é outra coisa, né? Então, se quem está nos vendo, né? De repente tem uma empresa de um produto que seja sazonal que venda em determinadas épocas do ano aqui, pode, por que não, ampliar os seus negócios para outras cidades ou até mesmo para outros países, né? Por que não exportar esses biquíni para o México quando é verão aqui? De repente verão aqui é inverno em outro lugar, mas quando é inverno aqui, que a produção por que não produzir esses produtos para exportar, né? Então, a sazonalidade também vem dos produtos, concordam? Nesse sentido, vale até pensar, muito bem, lembrar da questão dos pequenos, né? Dos pequenos e médios. Sim. Em eventos sazonais, em situações sazonais, por exemplo, vem o Dia dos Pais. A gente sempre fala de grandes marcas, vamos falar Boticário, Amazon e tal. Mas se o cidadão tem uma lojinha, né, lá na cidade menor, quais são as estratégias que ele pode utilizar para fomentar esse tipo de situação? Quais são os tipos de presentes? Quais são os tipos de lembrancinhas? Né? Quais são os presentes que devem ser evitados? Se você der um Google, você vai encontrar lá quais são os presentes que devem ser evitados no dia do namorado. E aparece lá vários, tipo, vale presente. É prático, mas é impessoal, né? Eu já cometi alguns erros na vida, né? Mas esse foi um deles, de dar um vale presente em uma data como essa, achando que ia ser prático, mas é totalmente, tipo, você não perde um tempo para escolher um presente para a pessoa amada, para sua mãe, né, para sua namorada, para sua esposa, seu marido, e assim por diante. Então, pensar também em pequenos produtores, como que eles podem melhorar a questão das vendas. Um bom exemplo, acho que seria, para quem é da região de Curitiba ou região metropolitana, e para quem não dar uma pesquisada no YouTube, ou depois é só solicitar links aí no YouTube, pede por coordenação dos seus cursos, ou só uma pesquisada no YouTube, sobre na Praça Osório, que tem a feira de inverno agora. É um exemplo típico, é uma aula de campo. Você tem barraquinhas de pequenos produtores e a sazonal aqui, ó, feira de inverno. Então você sai hoje, né? Tá frio em Curitiba, não tá assim um absurdo, mas está frio. O que as pessoas querem no frio? Quer tomar um quentão, quer comer um pinhão, quer pamonha, milho. Você às vezes não quer, mas você vai lá, sente o cheirinho de uma coisinha, comida que engorda, sempre uma coisa assim, não muito, né, saudável e tal. E isso é sazonalidade, pensar nessa experiência para o seu consumidor. Ah, sim, e de fato a feirinha, ela ocorre 4 vezes por ano mesmo. Cada estação tem a feirinha, produtos diferenciados. Você comentou algo muito importante, muito engraçado, a questão do pequeno, né? Essa semana eu e o professor Aquiles, eu e o Aquiles, precisávamos comprar coisas, né? A gente foi almoçar,
tem um negócio chamado biscuit. Eu nem sabia que era biscuit. Não, era EVA. Viu quem decidiu e quem influenciou? Meu filho. Mandou uma mensagem, preciso comprar EVA. Tipo, pra usar na quinta, mandou na quarta-feira. Mandou mensagem, comprar EVA. Daí, vamos, eu vou achar EVA. Tem que ser em loja de armarinhos, isso deve ter lá. Aí a gente foi almoçar, daí a gente passou numa lojinha, muito engraçado assim. A gente sempre fala muito do e-commerce, no varejo, mas uma lojinha de armarinhos mesmo, que ela tá toda abarrotada. Raiz, assim, sabe? E a gente chegou, pegou as coisas, ó, que eles viu as miçanguinhas lá pra comprar, fazer pulseirinha pra Betina e tal. Daí a gente foi pagar no caixa, aí ele falou, cadê o computador daqui? Porque ele é louco da nota fiscal, né? Nota fiscal é o professor Aquiles, tá? Ele pede nota fiscal sempre. Ele quer impressa, ele não confia nas pessoas que... CPF na nota. Depois, CPF na nota. Depois, não, tem que ser na hora. E eu tava pensando agora que você falou, lá tem tudo para todas as estações. Então, de repente, ficou inverno, você pode vender muito mais tecido para cobertor, para fazer mais roupa de lã, essas coisas lá. Bem interessante, assim. Bacana. O Aquiles também falou do pinhão. O estado do Paraná, acho que é o único que tem, né? Pinhão. Os outros estados, muitas vezes, não conhecem. Gente, se for para o Nordeste, eles não sabem o que é um pinhão. Então, é um produto sazonal nosso, né? Tem uma história muito interessante da história do pinhão. Não vou dizer qual foi o polo, mas teve quando eu dava aula na pós-graduação, nós viajávamos muito, né, para dar aula em pós. E uma vez eu fui para uma cidade do norte, não conhecia nada, né? Daí cheguei lá, da aula e tal, culinária diferente. Eu gostava muito dessas viagens pela experiência para comer, né? Gordo, né? Mas eu gostava muito para comer coisas diferentes, experimentar, tomar suco de cupuaçu, aracajá, não sei o quê, então nem sei os nomes. Sei lá. Mas eu lembro que eu cheguei um dia numa lanchonete, para quem é da região norte e nordeste, vai ser comum, né? Mas eu cheguei para tomar o suco, queria um suco, daí eu olhei assim, tinha 200 mil sucos de aracajá, aracaju, urubirici, ubiratã, birajara, ubiranei, vários sucos. Eu só queria um suco de laranja. Daí ele falou, não, nessa aí não temos hoje. Eu falei, caramba, em Curitiba ele ia fazer sucesso, porque sucos, na minha visão, exóticos, mas para a região. Mas lembro que os alunos, tendo aula sábado e domingo, no sábado à tarde, depois do almoço, eles trouxeram alguma coisa para comer lá, que tinha um nome diferente, eu nunca tinha comido. E tipo um doce lá. Eu comi, e daí eles ficaram me zoando, porque eu não sabia comer, né, o negócio, se era salgado, se era doce e tal, ficavam me zoando. Beleza, deram risada e tal, tudo bem. E eu tinha um outro módulo para fazer com eles, eu levei pinhão para eles. E foi muito legal, porque eles não conheciam pinhão. E eu cheguei com o pinhão e coloquei, trouxe pinhão para vocês experimentarem. Eles, nossa, do mesmo jeito que eu fiquei com o produto deles, eles ficaram, mas como é que come? Você põe na boca e chupa. Você tem que chupar, vai chupando que sai o cara assim. Eles ficaram 5, 10 minutos chupando, eu estava tudo melecado. Eu falei, não, joga fora esse, vamos cozinhar os outros, vamos assar, tal, não sei o quê. E é uma história interessante de produtos sazonais e localidades. O Brasil é gigantesco, a sazonalidade no Brasil ela é gigantesca. Se pegar a festa junina aqui é forte, mas na região norte e nordeste é fortíssimo. Movimenta muito. Eu estava vendo esses dias os artistas falando, estão fazendo 2, 3 shows por dia, né? Dos 30 dias do mês, fazendo 2, 3 shows. Então é muito forte isso. E para nós não impacta tanto, mesmo que seja uma época de festas juninas, mas em certas regiões. Então a sazonalidade está muito ligada à região. Falando em festa junina, sabe que trouxe uma pesquisa que eu estava fazendo, na verdade assim, caiu do nada no meu colo, né? Festa junina, ela tem mais países, sabia que tem 5 países a festa junina? Essa eu não sabia não. Eu também não. Na verdade, comecei a ler uma outra coisa e caiu, assim, Canadá é um país que tem festa junina, gente. Holanda, acho que em outros lugares, são 5 países e eu comecei a olhar, né, para ver quais são até as comidas típicas, né, deles, assim, claro, totalmente diferentes das nossas, né, mas imagine só. É igual o carnaval, o carnaval eu sempre achava que era coisa do Brasil, né, tem carnaval em vários lugares do mundo, assim, não no estilo do Brasil, tão né? animado, talvez são diferenciados, mas isso... E as quadrilhas também, né? A Alessandra falou da festa junina, as danças quadrilhas, né? A dança a original é da França. Tanto é que eles falam, Anarie, é da França. Então, começou lá e a gente importou, né, esse costume e, olha, é um fenômeno mesmo no Nordeste.
as festas juninas. E quando a gente fala de festa junina no Nordeste, de novo a gente fala das profissões de comércio exterior, a gente fala das profissões da logística, a gente fala da gestão comercial, a gente fala de marketing, né? Porque está tudo interligado. E novamente a gente está falando o quê? De turismo de novo, né? Que é onde atrai tudo isso. Então, falar de festa junina, se a gente falar aqui, por exemplo, no programa que vai para o Brasil, para o mundo inteiro, tem duas, consideradas as duas maiores. Quais são? Não vamos falar, senão vai dar treta para nós, mas quais são as duas maiores, né? Não, vai puxar essa nós não vamos, né, falar quais são, mas para quem está assistindo, quais são as duas maiores festas juninas do Brasil? Até para quem não é da festa junina, quem não é do Norte e Nordeste, dá uma pesquisada e saber como é rico, né, e como fomenta a economia. E quando nós falamos de sazonalidades, por exemplo, até na pesquisa que eu estava fazendo antes da nossa conversa, a parada GLTBQIA+, falei certo? LGBTQIA+, né? O que acontece em São Paulo fomenta muito a economia, ela só perde para a Fórmula 1 em números do movimento financeiro que acontece. Então, mesmo que você não faça parte de um segmento, se você trabalha com produtos que sejam relacionados a isso, se você tem um comércio, por exemplo, em São Paulo, nessa região, tem que se preparar. Se você, aí entra fantasias, o pessoal muito animado, fantasias e, de repente, muitas luzes e tal. Cores diferentes, cores, né? aí entra, não é a luzinha do Natal, mas tem muita coisa relacionada à eletrônica, a luzes, né? Alguma coisa que fomente aquele evento, né? Deve acontecer muitas festas paralelas à parada, isso fomenta muito a economia. Então, a sazonalidade, ela impacta em vários outros. Até a volta às aulas, nós falamos, é um evento sazonal, né? Guardar a grana para pagar a mensalidade, a matrícula, o material escolar, né? Todo mundo sabe como funciona. Material escolar, que muitas vezes também vem de fora, né? Também é importado. Entender que precisa guardar esse material, ter um local na sua empresa, mais uma vez o planejamento, né? Que para que chega, né? Isso, no como tempo chegar. certo e quanto tempo mais o planejamento para você poder comprar esse material, para estocar, para fazer a distribuição para depois da venda. E daí, acaba as aulas, começou em fevereiro, o material fica o ano inteiro, mas não na quantidade, né? Que é de início, assim, quando começam realmente as aulas. O planejamento de estoques, isso é bem importante mesmo, é entender, né? Entender realmente o que você vai vender, como você vai vender e como você vai estocar mesmo, né? Se é próprio, se é um armazém próprio ou não, então isso é realmente terceirizado, se até para distribuir, né? Se vai ser realmente próprio, se vai ser terceirizado também, acho que isso também entra a parte de transportadoras, que são os fornecedores, são, né, os parceiros, tudo isso envolve, acho que em tudo, né? Em todos os nossos cursos a gente está falando marketing, né? Aqui, comércio exterior, né? Logística, e-commerce, né? Vendas, parte de gestão comercial, realmente envolve tudo que a gente fala de vendas e vendas sazonais, sendo sazonais ou não sazonais, né, realmente impacta em tudo isso, né. E eu ia lembrar agora da parte da Black, né, da Black Friday também, que tem aí no mundo inteiro, né, que na verdade é um evento mundial que acontece sempre, né, em novembro. Esse ano até do dia 24, né, de novembro vai acontecer, né, aqui no Brasil. E que impacta também, né, as vendas, as lojas, a preparação de tudo isso, né, de todo esse material. A gente sempre fala, né, para quem está nos ouvindo, né, só tomar bastante cuidado, né, porque às vezes a gente vai com aquela sede de comprar e achar que está com descontos, então, ou as empresas às vezes acabam aumentando e depois reduzem, então é tomar cuidado, mas esse é um grande evento, né? Se não um dos maiores eventos realmente que acontece para vendas de eletroeletrônicos, né? Eletrodomésticos, né? Com valores assim que são realmente bem abaixo, né, do esperado, e que as empresas precisam se preparar. Né? Todas as empresas precisam se preparar realmente para a entrega e assim por diante. E aí envolve todo esses cursos, né, o profissional, né, qualificado para realmente atender a todo esse cliente, né, que vai realmente esperar, que vai comprar e que quer o seu produto, né, que chegue seu produto no momento certo, o seu produto sem danos. Isso é muito importante também. Então entra a parte logística, né, da distribuição, de ser eficiente, de ser, eu acho que o mais perfeito possível, porque o nosso cliente, eu sempre falo, né, se
ele não recebe no momento certo ou o seu produto adequado do jeito que ele espera, é claro que ali já entra um cliente que não vai comprar e ainda vai falar realmente daquela loja. A gente sabe muito bem disso. Então, o atendimento, né, a esse cliente é muito importante também. E isso também é planejamento, né? Você falou da Black Friday, vale lembrar que, para quem, por exemplo, nunca ouvi falar em Black Friday, ou já ouvi falar e não sei o que é. Então, é uma data que acontece em novembro, um dia após a ação de graças dos americanos. Então, tem várias... Se você começar a pesquisar a origem da Black Friday, vai falar sobre a questão dos empresários lá que tiveram uma queda na bolsa e foram prejudicados, e daí gerou a Black Friday, sexta-feira ruim, né? Uma sexta-feira que é chamada prejuízo. E daí, mas uma fonte que eu considero mais, não relevante, mas que tem mais lógica, foi criada pelos policiais de Nova York, porque depois da ação de graças, que é um dia uma sazonalidade muito forte para os norte-americanos e não tanta para nós aqui. Onde eles reúnem as famílias para dar ação de graças, para agradecer, gratidão. É muito bonito, muito legal, reúne todo mundo. Nos filmes a gente sempre percebe, parece até mais forte que o Natal, né? A reunião das famílias é muito importante, atravessa o país para ir na ação de graças, volta da guerra para ir no dia da ação de graças, sempre tem esse tipo de apelo. Então, uma das origens que eu compactuo, acho mais relevante, é essa da polícia, que considerou o dia após a dia ação de graças, quando tinham muitas promoções para reduzir estoque, na verdade, né, nas prateleiras dos comércios, para que viesse já um novo estoque do Natal, né, para que viesse uma nova leva de produtos. Então, para desovar, literalmente, eles criaram essa Black Friday, esse dia de promoções, que virou Black Friday, não posso usar a palavra, mas acabou com o trânsito de Nova York. Naquele dia, os policiais comentaram sobre isso. E essa cultura veio para o Brasil, como muitas coisas. O próprio nome marketing é um termo, né, em inglês, muitas coisas nós absorvemos, mas aqui no Brasil ainda tem uma certa resistência em relação... Os números estão aumentando, mas tem muita... O pessoal sempre brinca com Black Fraud, né, no Brasil, mas é que como chegou muito forte... O mercado está se adequando, mas funciona assim. E vale lembrar, né, que tem uma data que está crescendo bastante, que nós temos que falar, não podemos esquecer, que é o 15 de março, que é o Dia do Consumidor, que é uma alusão aos direitos do consumidor, né, a promulgação efetiva dos direitos dos consumidores. E está aumentando, estava pesquisando lá, aumentou, em 2022, aumentou 22%, coincidentemente, o volume de compras. Aí você vai pensar, mas eu nunca ouvi falar nos direitos do Dia do Consumidor. Mas muito se percebe isso no digital. Promoções específicas, como essa que eu falei do tênis, muito específicas nesse dia. Então, fica mais barato, as lojas, o varejo, de uma forma geral, faz mais promoções nesse dia, utilizando como fosse uma mini Black Friday, mas é o dia 15 de março, como o Dia do Consumidor. E você acaba fomentando a compra por impulso também. Então, muitas pessoas consumiram no dia 15 de março, mas nem sabem que foi devido ao Dia do Consumidor e aquela promoção chegou até ele. Isso é bacana, assim, se eu tivesse dar algumas dicas para os nossos ouvintes, nossos alunos, quem está assistindo. A primeira é, assim, é importante que você está numa organização, tente identificar quais são as datas sazonais que te impactam, porque vai impactar de forma diferenciada, né? E o segundo é, o que ele sempre fala, tem que estar muito antenado com o que rola com o mercado, né? A própria questão do pisca-pisca, da árvore de Natal, você usava uma vez por ano e deixava guardado. Hoje em dia já não. Né? Eu entrei no quarto da minha filha esses dias, estava lá pendurado. Né? Ela fez tipo uma entrada com pisca-pisca. Ela fez isso também. Da onde que é isso, menina? Como que você subiu para pegar né, no armário? Não, papai, vi no TikTok, achei bacana, achei legal. Então, assim, você deixava largado. Você usava uma vez por ano, tinha depois as primeiras que era de... tinha que trocar, tinha que comprar, agora de LED dura um pouco mais. Ela pegou e decorou. Daí eu fui no quarto do menino também, a mesma coisa. Ele criou ele pegou uma lata de Pringles lá, recortou as estrelinhas e colocou dentro da lata. Tipo uma abajurzinha assim, sabe? Pra não dormir no escuro. Né? Que loucura isso, você pensa em energia elétrica, né? A minha filha também, esses dias eu cheguei no quarto dela, eu usei um termo que eu não posso usar aqui, mas parecia uma árvore de Natal o quarto dela. Eu falei, mas o que tá rolando nesse quarto aqui? Ela falou, não, eu vi um TikTok, agora queria pôr um LED nos cantinhos ali e tal, não sei o quê. Tem que ficar antenado. Às vezes algo que era sazonal para aquele período, de repente começa já a ser algo mais a ser expandido. Então,
tem muita ideia no ar, né? A gente ainda está num piloto automático, na vida, a gente consegue enxergar além, né? É a questão do próprio João Dória que criou o Dia dos Namorados, né? E é engraçado que no Brasil, geralmente as baladas, né, os bares, eles puxam muito dia 14 também. Então, há segmentos que se adaptam muito bem com isso. Né? É um a mais, né? Tem, algo a mais. Um a mais. Também tem aquele do St. Patrick Day também. Então, você começa a ver coisas e trazer... Halloween, que é muito forte. Aqui minha filha é apaixonada. O sonho dela é passar o Halloween na Disney, porque aqui não tem a cultura. Nossa, chega até arrepiado. Né? Assim, tá, vamos no prédio então. Falei, esse ano a gente vai no prédio. Vamos ser presos, mas tudo bem. Vamos no prédio esse ano, então bater em porta em porta. O que você acha? Será que é? Não sei, porque não é. Mas assim, é uma geração que é muito impactada por seriado. Por exemplo, esse seriado chamado Riverdale, não conhecia, adoro. Que é o que ela vê, o que ela discute. Ela redescobriu o Rebelde, agora ela curte muito. A Alessandra segue ela no Instagram lá e vê os stories dela, que é do Rebelde agora. Então muita coisa começa a se remodelar nesse mercado. Não que era sazonal, não é mais tão sazonal assim. E o poder das redes sociais, né? Total. TikTok. A gente sabe que existe, eu tenho uma continha lá, mas não é de velho lá, então não vou me meter, né? Mas tem um mundo paralelo ali, o consumo, né? Você consegue imaginar, veja, nós estamos em 4 aqui, 50% foram impactados pelo TikTok, sem saber, que eu vou ter que comprar o tal do LED uma hora para pôr lá, tanto que ela está pedindo, tal, que não é uma coisa barata, mas tem que vir o LED lá da Alemanha, da Índia, da China. Começa a movimentar o mercado, e essa visão de mercado é interessante em relação à sazonalidade. Não é só o dia D, são os impactos que acontecem por uma série, por exemplo. Um exemplo bem interessante de um aspecto sazonal que pode ser utilizado por questões de moda também. Existe diferença entre moda, tendência e macro tendência, né? Como se fosse moda em período pequeno. A tendência até 6 meses, mais de 6 meses, macro tendência de anos aí. Mas é interessante nós pegarmos lá em 2021, há um tempo já, mas tivemos uma série Round 6. Round 6. Né? Que impactou também na venda de vários jogos online. Se voltar um pouquinho mais ou menos na minha época, a Gambito da Rainha, que é uma série muito bacana de xadrez. É só dar uma pesquisada, aumentou em 400% a busca por jogos de xadrez. Isso influencia na venda, na logística, no e-commerce, no marketing digital, porque a palavra jogos de xadrez, tabuleiros, que tinha um clique baixíssimo, o Google jogou lá para cima, então quem tinha comprado isso aí não tinha em estoque, só perdeu dinheiro, porque as pessoas clicavam, entravam no site e não tinha. Quando clica, paga. Então, se está pagando, não tem para vender. Entendeu? Então, estar antenado com a sazonalidade é estar antenado também com questões de moda, de tendências. E aí entra aquele livro bem legal, o iTrends, que todo aluno da Uninter pode assistir. Eu tenho autografado pelo autor, sabia? Na biblioteca virtual gratuitamente, lá, iTrends. E o Caminhos do Marketing também fala sobre isso. O professor Aquiles falou do Ação de Graças. Então, como que é os costumes e como que as empresas têm a oportunidade de ampliar os seus mercados, né? Então, veja bem, lá a Ação de Graças é muito forte nos Estados Unidos. Na Argentina, é o Dia de Reis. Então, meu marido é argentino, eu não tinha essa cultura, mas lá o Natal é Natal, tudo bem, mas não é forte, assim, igual pra gente aqui, que troca presente e tudo mais. Lá as crianças esperam o Dia de Reis. Por quê? Eles colocam um capinzinho lá pro cavalo, ou camelo, né? Camelo, acho que é camelo. Espera vir, daí traz o presentinho para ele, que é o contrário da gente aqui, né? Que coloca lá espera o Papai Noel chegar. Para as crianças lá, é uma cultura diferente. Então, a gente também pode ver o que acontece em volta, né? Não é só no Brasil que tem datas comemorativas, tem datas que a gente não conhece, como essa da Argentina, que eu não conhecia. Dia de Reis lá é uma data muito celebrada como a Ação de Graças. Ação de Graças nos Estados Unidos. E aqui, fala que é aniversário do Maradona, Dia de Reis. É bom pro Sérgio pilhando, né? É do rei. Do rei, é dia 6 de janeiro. Do rei. Mas falando em Ação de Graças, Thanksgiving, né? Enfim, os colégios, né, que realmente trabalham, a parte toda internacional, os colégios internacionais são muito fortes, né, aqui no Brasil, né? Então, no Brasil todo, aqui em Curitiba também.
Então, eles trabalham muito forte isso, né? Essa parte e mostram muito para o aluno, né? A importância disso, a importância da família, a alimentação. Então, eles mostram toda a parte das comidas típicas. Dia das Bruxas também, eles trabalham muito forte isso, né? Então, os colégios internacionais, eles, né? A Betina está no internacional também, né? Ela estava, não está mais. Mas provavelmente lá também faziam, né? Bem forte, bilíngue, né? Daí tudo da cultura americana. Toda a cultura americana. Então, realmente as empresas pensarem nisso, né? Pensarem em se não dá, não tem no Brasil, não é uma data que realmente seja específica do Brasil, mas que existe realmente um público que vai realmente, né, se utilizar ou se apropriar dessa data também. Então, isso é importante e volto a falar mais uma vez, acho que é a 10ª vez que estou falando, né? O planejamento, né? Das empresas, o planejamento das pessoas realmente com isso, né? E é importantíssimo, né? E um gestor comercial, um gestor de comércio exterior, um gestor de marketing digital ali, o marketing, né, específico de logística, de e-commerce, ele precisa estar antenado com relação a isso, né? Analisar comportamentos, tem uma informação bem interessante. Qual que vocês acham que é o presente preferido ou mais comum, popular? Isso é bem interessante. Mais popular em relação ao Dia dos Namorados na Alemanha, por exemplo. O que vocês imaginam? Ai, não sei. Se fizesse essa pergunta do milhão, assim. O que é muito popular na Alemanha? Tem a ver com salsicha. Cerveja. Cerveja. Presente. Chapéu. Que loucura, né? Coisas relacionadas a porco. Porco. Então dá um filhotinho de porco, ou camisetinha de porco, coisas relacionadas a porco. Tem um significado na cultura alemã no Dia dos Namorados. É uma coisa maluca, né? Então quando nós falamos de internacionalização, por exemplo, tem a ver com isso. Quando nós falamos de gestão comercial, exportação, sazonalidade, então entender. E vale muito a pena chamar a atenção, novamente, que o Brasil é gigantesco. Então, você tem aí características específicas, né? No estado do Paraná, Santa Catarina, Osasco, Ivaiporã, Colombo, Morretes, Campo Largo. A gente fala de vendas sazonais e tudo envolve o quê? O comércio, né? Todo mundo quer vender, todo mundo quer receber os produtos que são importados. E assim fica a nossa 2ª edição aqui do nosso Global Talk. Muito obrigada, professora Aquiles, por ter participado conosco. Obrigada, professores. E nos vemos em breve. Tchau.